Não existiria cinema sem o trabalho heróico dos dublês, que fazem as cenas de ação aí que a gente tanto ama e também acaba evitando que as estrelas de Hollywood corram um risco de vida. Agora, às vezes, os dublês eles também são chamados por uns motivos meio ridículos, sabe? Que vão de brigas e atributos físicos, entre outras maluquices. E hoje a gente vai ver alguma dessas bobeiras. Vem comigo. Ei, nerds, beleza? Eu sou o Breno. Os dublês eles são profissionais que estudaram e praticaram uma série de técnicas para conseguir gravar cenas arriscadas sem se colocar em risco. E é por isso que na grande maioria das vezes eles entram no lugar dos atores para fazer essas cenas. A não ser que o ator seja o Tom Cruise ou o Jack Chan, né? Porque eles são famosos porque eles nunca usam dublês, né? Mesmo nas cenas mais perigosas. Só que mesmo assim tem os dublês, né? E eles têm que ficar lá, à disposição. Então acabam precisando trabalhar em alguns momentos meio desnecessários. Mas fazer o quê? Ossos do ofício, né? Esses atores aqui são alguns que mandaram trazer os dublês em algumas cenas que não tinham nada de perigo. Mas sabe como é, né? Não pode contrariar a estrela, então tem que fazer o que ela pede. Se liga aí quem já deu trabalho desnecessário pros dublês. Natalie Portman. No filme Sua Alteza, de 2011, a Natalie Portman tem uma cena onde ela precisa pular em um lago usando um biquíni metálico, sabe? Ou algo assim. Se fosse uma mega cena de ação e tal, dá até pra entender a existência de um dublê dela e tá tudo bem. É pra isso que os dublês estão lá, afinal de contas. O problema, galera, é que a Natalie Portman, ela se recusou a pular no lago só por um motivo. Segundo ela, a água tava gelada demais. Pois é. Agora, é sério isso, né? A água tava gelada, então você precisa chamar um dublê pra isso. Bom, pois é, né? E ela que se ferre na água gelada, do dublê, né? Mas tudo bem, vamos lá, né? Jack Black. O Jack Black ele é conhecido pela carreira como ator, né? Mas ele também tem um projeto musical, o Tenacious D, que é uma dupla com o Kyle Gass. E no Tenacious D a gente vê o Jack Black tocando violão. Mas quando ele foi gravar a escola de rock, tivemos um problema. Por incrível que pareça, galera, o Jack Black ele não sabe tocar guitarra. Pois é. Ok, não tem muita diferença entre um e outro, mas a questão é que ele não se sentia confortável realmente para tocar guitarra no filme. Então entra aí um dublê, né, para todos os closes e partes do solo da guitarra que ele teve que tocar, enfim, coisa assim. O resultado final ficou bom, mas dublê de guitarra não é uma coisa que a gente vê todo dia, né? Pois é. Roger Moore. Roger Moore ele foi um dos atores aí que interpretou por mais tempo o agente secreto do James Bond, que é o 007, que também é uma franquia onde, os dublês eles são muito necessários, né? Porque tem muita cena de ação, explosão, mergulhos e tudo mais. Mas não foi exatamente por isso que o Roger Moore chamou um dublê dessa vez. Na real, ele mesmo achava que ele corria de um jeito estranho, o Roger Moore, sabe? Meio desengonçado. E que isso não combinava com o personagem. É mole. Pois é, daí todas as cenas onde o 007 do Roger Moore aparece correndo, simplesmente não é o Roger Moore ali. Não é ele que tá correndo. Tá bom, né? Quem somos nós, meros mortais, pra discordar do cara? Enfim. Russell Crowe. Você provavelmente imagina o Russell Crowe usando dublês aí pra alguma luta mega coreografada, sabe, de Gladiador ou de Robin Hood. Mas não. Ele precisou de um dublê no ótimo Uma Mente Brilhante, o filme que conta a história aí do matemático John Nash. Acontece que o Crowe, ele, por mais preparado que ele tava pra atuar, não é um gênio de matemática como o Nash. E sempre que ele precisava escrever uma equação na louça, sabe, enquanto ele dava aulas de matemática, ele demorava, né? A coisa não saía, a coisa ficava meio estranha, não era natural. Sendo assim, foi contratado aí um consultor matemático pro filme, que também era a mão do Russell enquanto ele escrevia. E ainda tiveram um problema em relação ao tamanho das unhas, já que as unhas do Crowe eram mais compridas e o cara teve que cortar, né? Tiveram que até improvisar com umas unhas de gel lá. Uma zona total. Mas tudo deu certo, né? E tudo por causa de umas benditas equações. Wesley Snipes. Um dos casos mais bizarros dessa lista é o Wesley Snipes em Blade Trinity. É o terceiro filme dele como Blade, o caçador de vampiros da Marvel. Ele e o diretor brigaram, né? E todo mundo tava de saco cheio, então Wesley decidiu que ele só ia gravar cenas de diálogo ou que tivesse de repente um close no rosto dele. Aí beleza, ele gravava. Pro resto, que se dane, pode chamar o dublê pra tudo. Ou seja, dá pra dizer, galera, que nesse filme o dublê ele aparece muito mais do que o próprio Wesley Snipes. E eu vou te dizer, tá, que isso não é necessariamente ruim. É só a gente lembrar que teve uma cena onde ele tinha que abrir os olhos e ele se recusou a abrir, fazendo os caras a criarem literalmente
olhos de CGI pra ele. Sério, galera, ele e o diretor só se falavam por bilhete, pra você ver, a coisa tava bizarra mesmo. Bom, acabou que isso foi bom pros dublês, né? Eles ganharam mais. William Dafoe! O William Dafoe, ele também precisou de dublê, mas não foi em nenhum dos vários filmes de ação que ele fez e também nem foi como o Duende Verde do Homem-Aranha. Isso aconteceu, galera, pelo incrível que pareça, em um filme chamado Anticristo, do polêmico diretor Lars von Trier. Esse filme é cheio de cenas de nudez frontal mesmo, e principalmente masculina. Ou seja, o William Dafoe pelado aí pra todo mundo. Acontece que essa vai ser difícil de acreditar, mas acredite se quiser. O diretor, ele optou por usar um dublê de genital pro William Dafoe, você acredita? O motivo é que era grande demais. Pois é, galera, sim, essa era a justificativa. As credenciais do William Dafoe eram muito grandes. Então eles resolveram colocar um dublê pra ele. E é isso, sem mais detalhes. Vin Diesel e Dwayne The Rock Johnson. Bom, todo mundo aqui já deve saber que o Vin Diesel e o The Rock, eles não se suportam. E dizem que gravar o Velozes e Furiosos 8 foi realmente aí um verdadeiro desafio. Os dois, eles simplesmente não podiam estar no mesmo set. Então é por isso que os dois personagens, do Dominic Toretto, do Vin Diesel, e o Luke Hobbs, do The Rock, só se falam uma vez e é por telefone ainda. Pois é, do resto, todas as cenas em que eles estão juntos ali no mesmo lugar são feitas por dublês. A coisa ela é tão feia, mas tão feia, galera, que nem no pôster do filme os dois personagens estão juntos. Eles parecem ali meio de costas um pro outro. Agora me diz aí, você lembra de mais algum caso parecido com esse, onde o dublê ele teve que aparecer por algum motivo besta? Conta pra gente aí, diz aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo isso. E se você gostou do vídeo, né, é claro, já capricha naquele like que ajuda muito. O que acontece quando você dá o like nesse vídeo? Pois é, o YouTube ele detecta que esse vídeo é legal. E esse vídeo ele acaba sendo compartilhado pra várias pessoas, entendeu? E isso é muito bom pra mim. E pra você, né, claro, porque você quer que as pessoas saibam disso, não quer? E obviamente, já clica nessa bola, vai, clica! Clica nessa bola que ela é a mais importante de todas, porque você vai acabar se inscrevendo no canal e isso me ajuda pra caramba, sério. Isso é um combustível realmente que me ajuda a continuar trazendo esse conteúdo pra vocês. E também já clica nesse sininho aqui embaixo. Clica ali, vai, clica, que você não vai perder o meu próximo vídeo. Um beijo e fui.